Nesta segunda-feira, o advogado criminalista Pedro Casimiro Queiroz Mendonça foi morto a tiros em frente ao Fórum de Iberité, na região metropolitana de Belo Horizonte. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidos. Segundo testemunhas, o suspeito teria fugido num carro. A placa do veículo foi anotada, mas foi descoberto que ele era clonado. Na semana passada, o advogado e delegado aposentado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, foi queimado vivo dentro de casa em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. Pois bem, são dois crimes brutais cometidos contra advogados. Hoje, nós recebemos no Itatiaia agora o advogado criminalista Marcos Aurélio, que é o presidente da comissão para o acompanhamento das investigações sobre esse caso. Marcos Aurélio, crime organizado envolvido nisso? Boa tarde a todos. Boa tarde, William. Boa tarde, advocacia. Primeiramente, demonstrar a classe está consternada, né? Nós, advogados mineiros, estamos muito sentidos com o que aconteceu, tanto com o doutor Hudson como com o doutor Pedro. E o que a gente pode dizer é o seguinte: nós não podemos mais ser alvitados, ser atacados, ameaçados e assassinados enquanto advogados. O senhor tem medo? Eu falo o seguinte: todos nós temos medo. Por isso que eu falo, William, que chegou a hora de a gente nos unir à classe, nos unir e realmente tomar providências eficazes para que o advogado exerça a profissão sem medo, sabendo que vai voltar no final do dia para sua família. Porque quando acontece isso, o advogado é a voz do cidadão. Nós somos uma profissão que estamos estampados na Constituição Federal. Quando acontece isso, é um ataque à advocacia e à cidadania. Não podemos aceitar. O advogado... O senhor pode me dar um exemplo de medida que pode evitar um ataque como esse? Eu vou te dar uma informação, talvez poucos saibam, o de ontem. Eu existe um cargo de procurador de prerrogativas adjunto no Conselho Federal. E ontem foi aprovado na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados uma PL que ela nos moldes da Lei Maria da Penha, ela seria uma lei de proteção à ameaça, agressões a advogado, do qual o advogado teria uma medida protetiva. Foi aprovado ontem no Congresso Federal. Nós trouxemos aqui em primeira mão, a Amanda Antunes conseguiu de uma fonte, né, que esse advogado de Iberité teria sofrido uma ameaça, né? E só que a fonte da Amanda falou: olha, a gente não sabe que ameaça seria essa. Como lidar com isso, né? Com esse fato de trabalhar, por exemplo, um advogado na área criminal, ou até mesmo em qualquer outra área, com um cliente insatisfeito, né? E com essas ameaças. Esse é um problema recorrente, essas ameaças contra a categoria? Eu acho, primeiramente com relação ao colega, as informações que nós temos, que era um colega íntegro, eu o conhecia, né? Era um colega participativo, íntegro, tranquilo, calmo. Então, a gente não tem qualquer tipo de informação. Detalhe, a gente confia na Polícia Civil de Minas Gerais, nós confiamos nas forças de segurança. Desde o primeiro momento, a Polícia Civil está em conjunto com a OAB. O presidente Sérgio Leonardo entrou em contato, hoje inclusive, te trazer aqui, teremos uma reunião com a chefe de Polícia Civil às 15h30. A comissão, ela vai nos receber junto com o presidente e todos da comissão. Já entramos em contato com o procurador-geral do Estado, Dr. Jabas, que solicito, já nos colocou à disposição. Nós solicitamos que a promotoria acompanhe o caso com a necessidade, com a peculiaridade que o caso merece. E o que eu entendo, tem que ser dada uma resposta imediata à sociedade, com motivação e autoria do crime. Porque senão, como que nós vamos fazer? O advogado, ele além de ser, ele tem que ser respeitado dia a dia, e isso não pode acontecer. Vem acontecendo isso. Semana passada foi o doutor Hudson. Essa semana foi o Pedro. Próximo será eu? Nós tivemos um advogado no Rio também que foi metralhado no centro do Rio de Janeiro. Na porta da OAB. Tivemos uma colega no Rio Grande do Norte que foi metralhada na esquina de uma delegacia. Então, chegou o momento de todos nós nos unirmos
e fazer algo de efetivo para a proteção da advocacia. E digo mais, o advogado faz parte do tripé da justiça. Eu cheguei a ouvir em alguns fóruns, né, a turma defendendo o porte de arma para advogados. O senhor é a favor disso? Ou a OAB já se pronunciou sobre isso? Eu entendo que é uma discussão. A minha opinião pessoal era um pouco divergente, porque eu, por exemplo, pessoalmente não gosto de portar, mas é uma discussão. A gente já tem que abrir essa discussão, porque se juiz tem direito à arma, se promotor tem direito a porte de arma, não existe hierarquia. Eu acho que chegou o momento da gente abrir essa discussão. Inclusive, existe uma PL tramitando no Congresso, se não me engano, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, exatamente disso. Chegou o momento de discutir, porque está claro, está provado que da mesma forma que hoje um promotor pode correr um risco, um juiz, o advogado também. Então chegou o momento oportuno para abrir essa discussão por porte de arma para o advogado. Como lidar? Nesse processo legal brasileiro, o advogado tem um papel importante. A defesa, se você não tem a defesa de uma pessoa, você não tem o processo legal. Sim. Não é isso? Exato. Você precisa ter dentro da... O advogado é o elo da justiça ao cidadão. Agora, como lidar com psicopatas, com crime organizado? Como separar isso e como se blindar na atuação desta profissão, lidando com pessoas de alta periculosidade? Eu falo o seguinte, né? É pergunta de leigo mesmo e de curiosidade. O advogado, eu falo o seguinte, a nossa Constituição, qualquer cidadão, seja ele quem for, se ele praticar um crime, ele não pode ser condenado sem a defesa de um advogado. Seja um advogado constituído, particular, seja um defensor público. E o que tem que ficar claro, que o advogado, ele não defende o crime. O advogado, ele garante que aquele processo legal que você disse vai se transcorrer de forma legal, de forma a respeitar as leis. Porque essa confusão, o que acontece? Sua pergunta é muito oportuna, que leva a população a confundir o advogado com o cliente. O advogado, ele é o elo para transcorrer, para provar ou inocência, ou muitas vezes... Ele é a parte técnica do processo legal. Do processo legal para transcorrer, que aquele processo vai ter o início e o fim respeitando as leis, que seja garantida a Constituição Federal. Então é isso. Não podemos confundir o advogado com o crime. O senhor está aqui falando em nome da OAB, mas a gente sabe que num caso de grande repercussão como esse, a instituição está se pronunciando, mas o senhor está vendo uma mobilização por parte da categoria como um todo, né, apoiando a decisão da OAB, indo para as ruas, cobrando dos parlamentares ou cobrando das autoridades uma resposta para esses casos que estão acontecendo? Sim, eu estou vendo isso, né? Várias instituições nós estamos discutindo isso em grupo e o momento é esse. Eu disse isso ontem a um colega, eu fui ao enterro do Pedro. O momento é esse. Eu falo o seguinte, William, se fosse um promotor de justiça, ou um policial, ou qualquer outro que faz parte da justiça, que tivesse sido assassinado da forma que o nosso colega foi, hoje estaria tudo parado. E é isso que nós temos que começar a fazer. Nós não podemos aceitar mais colegas sendo assassinados na luz do dia, na porta do fórum. Nós não podemos, nós temos que nos agir e o momento é de nos unir. Bom, o senhor agora tem então uma reunião às 15h30. Às 15h30 com a chefe de polícia, né, da Polícia Civil. Inclusive, o senhor, por favor, já transmita para ela meu abraço. Sim. E já fale que eu adoraria entrevistá-la aqui no programa, né, porque é uma pessoa séria que vem contribuindo muito para a reestruturação da Polícia Civil. Está sendo muito receptiva essa questão operacional, boa polícia, boa policial, enfim, técnica, e é isso que a gente precisa. Nós abrimos espaço para os senhores aqui, porque a gente está ouvindo essa voz vindo não só da família desse advogado, mas como de toda a categoria, da OAB, e a gente faz um apelo para você que está ouvindo a Itatiaia. Se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a chegar no autor ou nos autores deste crime que aconteceu em Ibirité,
por favor, 181 ou 190 da Polícia Militar. Disque denúncia ou 190. Denuncie, porque a sociedade como um todo, a segurança pública é de responsabilidade de todos nós. E seu anonimato é garantido. Então contribua com esta ação para a gente tirar essa turma de circulação aí, porque imaginar que o crime organizado está promovendo barbaridades aqui no estado de Minas Gerais, a gente já viu com exemplos clássicos no Rio, em São Paulo, que o crime não tem uma mão leve e que conforme ele vai ganhando força e confiança, ele vai expandindo o território. E o Estado precisa se fazer presente para impedir a evolução dessas ondas que estão surgindo de ataques contra pessoas. Isso não é uma coisa que está acontecendo de forma pontual. Isso está acontecendo em vários momentos e a impressão que dá que é uma grande onda de violência que pode estar por vir por aqui. Agradeço a sua participação. Nós conversamos com o advogado criminalista Marcos Aurélio, presidente da Comissão para Acompanhamento das Investigações sobre o caso de Ibirité. Obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado e tomara que em breve, rápido, você já anuncie que a Polícia Civil de Minas Gerais, de qual nós confiamos, já anuncie os autores dessa barbárie. O senhor vai estar com o meu telefone pessoal, já passa para ele, valeu, Ellen. E se qualquer informação sobre o caso, passa pra gente, tá bom?